Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? Olha só, a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas com as perguntas que você colocou no meu stories. Então vamos começar. Quando é a hora de fazer o pão? Fazer pão, gente, a hora que for, a hora que você puder. A gente tem que fazer pão sempre que a gente puder. Agora, quando é a hora de fazer o pão, eu não sei se você quis perguntar, tipo, que horas que a massa tá pronta para assar, né? São vários os indicadores de uma massa que tá pronta para assar, né? Ela cresceu em volume, ela tá molhuda, né? Quando você toca essa massa, ela tá com pouca resistência ao toque, né? Se você faz o teste do dedo, a massa volta lentamente e até pode deixar um leve buraquinho, uma leve indentação, tá? Então são várias as formas de você checar se a sua massa tá pronta para assar, né? E isso a gente vai aprendendo com o tempo, com a experiência. Depende muito da receita, depende da sua temperatura ambiente, depende da farinha que você usa, depende da hidratação. Não tem uma resposta pronta para isso, tá? Você tem que estudar e aplicar, estudar, colocar a mão na massa. E aí você vai ter que revisar os seus processos. E se você tiver um bom método, aí você vai ter um resultado mais rápido, tá? Então a dica que eu tenho para você é: use um método que funciona, estude e pratique, tá bom? Aí você vai saber quando que a massa tá pronta para fazer pão, para assar. Faço 3 alimentações com descartes para fazer pães, certo? Olha, se eu entendi direito a sua pergunta, você pode fazer, se o seu fermento estiver na geladeira guardado por muito tempo, eu recomendo que você ative o seu fermento pelo menos 2 ou 3 vezes antes de fazer pão, né? Por quê? Porque a galera que mora no fermento vai estar adormecida, vai ter perdido em número, né? Muita gente vai ter morrido, na verdade, né? Muitas bactérias e leveduras morrem porque elas ficam lá no frio sem ser alimentadas por muito tempo. Quando eu falo muito tempo, é mais de uma semana, mais de 10 dias. Tá? Quanto menos tempo você deixar seu fermento na geladeira entre alimentações, mais forte ele vai se manter, tá? Então, no caso do seu fermento ter ficado esquecido na geladeira, 3 alimentações, mas pode ser mais, pode ser menos. Você que vai saber. Por quê? Porque você tem que ver o tempo do seu fermento. Você tem que conhecer como o seu fermento funciona, né? E aí, se você conhecer como ele funciona, se você entender, fala, olha, normalmente nessa temperatura ambiente o meu fermento duplica ou triplica em volume em tanto tempo. Se ele estiver lento, você vai saber, né? É natural, você vai saber, não, meu fermento não tá bom o suficiente, deixa eu ativar ele novamente. Aí você vai observar se ele chegou ao pico de fermentação no tempo dele e se o pico de fermentação dele está normal, ou seja, se normalmente ele duplica ou triplica, ele tem que duplicar ou triplicar em tanto tempo. Se isso estiver acontecendo, aí você vai ver se você vai precisar de alimentar só uma vez depois de tirar da geladeira, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, né? E faça pão, porque aí você vai saber se o seu fermento realmente precisa ser ativado tantas vezes. Na minha experiência, eu gosto de ativar o meu fermento várias vezes, se ele fica guardado muito tempo na geladeira. Agora, se ele estava em temperatura ambiente e bombadão, e eu guardei na geladeira por 2 ou 3 dias, eu tiro, naturalmente eu posso alimentar uma vez e fazer o fermento da massa, que ele vai dar um bom pão, tá? Depende do tempo que ele ficou guardado na geladeira, tá? Mas para garantir e tirar esse, vamos dizer, esse fator, porque são vários fatores que alteram e afetam o seu pão. Então, para eu tirar esse fator que afeta o meu pão de lado, eu gosto de garantir que o meu fermento está bombadão. E com isso e por isso, eu alimento ele umas 2 ou 3 vezes depois que eu tiro da geladeira, antes de fazer o fermento da massa, tá bom? Se você fez pão hoje, conta pra mim, põe hashtag fiz pão. Se você tá fazendo pão, põe hashtag tô fazendo pão. E se você vai fazer pão no fim de semana, coloca vou fazer pão, que eu quero saber. Gostaria de saber qual o nome desse papel que eu coloco embaixo do pão para ir ao forno. Olha só, essa é uma boa pergunta. Primeira coisa, não use papel manteiga para assar o seu pão.
papel manteiga vai grudar na base do seu pão. Então, dito isso, tem várias opções. Você pode usar papel siliconizado, que você compra em lojas de confeitaria, tá? Normalmente esse papel é para fazer macarrão, é para colocar numa bandeja para fazer bolo ou para fazer alguma coisa de confeitaria. E ele é muito bom para usar para transportar a massa de pão para panela, por exemplo, tá? Então eu recomendo o siliconizado. Tem um papel da marca Dover que é muito bom também, tá? Tem um outro papel da marca Asalite que é ótimo. E tem aqueles tapetinhos de silicone que aguentam altas temperaturas. Aí você tem que ver a marca, né, do tapetinho. Eu não sei marcas específicas. Eu tenho alguns que eu já ganhei de presente ou que eu comprei, que nem marca tinha. Então você tem que só ter certeza que ele aguenta altas temperaturas. Todos eles funcionam super bem, tá? Indica panela boa e barata para assar pão. Onde posso achar? Boa, eu sei. Barata depende do que você considera barato, né? Isso é relativo. Você pode comprar panelas de ferro na internet, tá? Elas custam entre R$120, R$150 e elas duram para sempre. São panelas super versáteis que assam pães belíssimos. Elas têm que vedar muito bem. Se a panela for com aquela tampa assim que tem madeira na tampa, não compre. Ela tem que ser toda de ferro. O tamanho vai depender do tamanho de pão que você vai querer fazer, tá? Mas então eu recomendo panela de ferro e ela custa entre R$120 e R$150. Você pode comprar no Mercado Livre, você pode comprar em sites. É só procurar assim, panela de ferro para assar pão no Google, que você vai achar um monte de opção. Beleza? E você também, se você tiver panelas, aquelas panelas francesas que são de ferro, mas são esmaltadas, elas são ótimas para assar pão e elas vão ao forno sem nenhum problema, tá? É importante você ter uma panela que possa ir ao forno, tanto com os cabos, né? Tanto a tampa, tem que poder ir ao forno. Mas não é só na panela que você pode assar pão, não. Você tem várias opções. Tá? Você pode assar pão também, por exemplo, numa pedra de pizza coberto com uma tampa de aço inox, por exemplo, tá? Dá super certo. Só que aí você tem que ter um bowl gigante de aço inox para você colocar por cima do seu pão. Eu tenho alunos que fazem isso, dá super certo. E aí eles têm a pedra e tem o bowl de aço inox que tampa e segura o vapor. O importante é você ter uma superfície bem quente para favorecer o salto de pão, salto de forno, e depois você também ter alguma coisa para proteger o vapor de escapar nos primeiros minutos do cozimento do pão, beleza? Essa é uma boa pergunta. O ideal é tirar da geladeira e já colocar para assar ou algum tempo em temperatura ambiente? Isso vai depender muito de como você fez a sua receita, vai depender da temperatura ambiente, vai depender das farinhas que você usa, da hidratação da sua massa, vai depender do tempo que você fermentou a sua massa, se ela já estava muito fermentada ou pouco fermentada, vai depender da temperatura da sua geladeira, vai depender do tempo que a sua massa fermentou na geladeira e considerando a temperatura da geladeira. Enfim, eu tiro pães direto da geladeira e asso, e às vezes não. Às vezes eu tiro da geladeira, deixo em temperatura ambiente e asso. Vai depender de muita coisa. Por isso, mais uma vez eu falo, só receita não adianta, tá? Muitas pessoas me pedem receita aqui e, cara, se você não sabe fazer esse pão, se você tá começando, se eu te passar uma receita, você vai continuar não sabendo fazer pão. Você precisa ter método, tá? Você precisa entender o que você tá fazendo. Meu objetivo aqui com cada uma das minhas postagens, com as lives, é explicar para você em pílulas, devagar, né? Tudo que você precisa saber aos poucos para você entender melhor o processo de fazer pão, o método de fazer pão. E aí você vai poder fazer qualquer receita. Ana, dá para congelar pão de fermentação natural? Dá super! Olha só, vou dar uma dica para você. Eu gosto de fazer uns 3 pães de uma vez, pelo menos, em casa. Por quê? Porque aí eu vou ter pão por mais tempo, certo? E, obviamente, eu não vou deixar todos esses pães em temperatura ambiente. Por quê? Porque eles não vão ser consumidos todos ao mesmo tempo. O que eu faço? Eu espero os pães esfriar. Quando eles esfriarem, aí eu vou colocar dentro de um saco plástico super bem embalado mesmo, tá? E vou guardar no freezer. Vou congelar.
E aí, no dia que eu falar assim, nossa, o pão que estava em temperatura ambiente acabou. Aí eu vou pegar o pão que está no freezer, vou colocar na geladeira, deixar algumas horas, ele vai descongelar normalmente, naturalmente, lá dentro da geladeira. Aí eu vou tirar ele da geladeira e vou fatiar. E aí eu posso manter na geladeira para ele durar mais tempo. E aí eu posso colocar numa torradeira uma vez. Se eu, tipo, colocar na torradeira, tirar, não comer, e aí depois colocar na torradeira de novo, aí ele não vai ficar bom, tá? Então, mas se você tirar da geladeira, cortar, colocar na torradeira uma vez, ele vai ficar praticamente como ele ficaria se ele tivesse acabado de ser assado. Você também pode pegar o pão inteiro depois que você descongelar e dar uma borrifadinha com água, colocar no forno e ele vai ficar uma delícia, tá? Ou você pode também cortar as fatias e colocar numa panela com um pouquinho de azeite ou um pouquinho de manteiga, que fica assim maravilhoso. Você também pode cortar a fatia, colocar no forno, fazer brusquetas. São várias as opções, né, para o pão de fermentação natural que foi congelado, tá? Então pode congelar sim, e na verdade deve congelar, porque aí você não precisa fazer um pão por vez. Você pode fazer 3 pães de cada vez e congelar 2. E aí você vai comendo aos poucos, tá bom? 150 gramas de fermento é sempre o ideal para uma massa com 500 gramas de farinha? Então, olha só, 150 gramas de fermento para uma massa com 500 gramas de farinha, 30% de levain, né? É uma receita com 30% de fermento. Eu, naturalmente, assim, quase nunca faço, né? Só se tá muito frio. Normalmente eu faço receitas com 15 ou 20% de fermento natural, mas isso é a minha preferência, né? Cada receita também é de um jeito, depende do seu ambiente, depende da farinha que você usa, depende da hidratação da sua massa, depende do tempo que você quer que essa receita demore a fermentar. Existem receitas de pão que levam 3% de levain, né? 5% de levain, porque elas são receitas de longuérrima fermentação, né? Que às vezes vão fermentar em temperatura ambiente por 14 horas antes da modelagem, né? Então, vai depender, não existe essa regra, né? Se você leu em algum lugar que essa é a regra, você pode ter certeza que não é regra, tá? É apenas uma preferência que pode ser, né? Assim, eu prefiro massas que demoram mais a fermentar. Eu gosto de fazer a fermentação mais longa, eu coloco menos levain na minha massa, porque o fermento também vai impactar a qualidade da sua massa. Um excesso de levain na massa pode trazer uma massa mais elástica, né? Uma massa que vai ter um sabor assim diferente, que ela vai fermentar muito rápido também. E, enfim, o ácido do fermento afeta a malha de glúten da massa, basicamente. Então, um excesso de ácido, se o seu fermento for um fermento muito ácido, o seu pão pode ficar muito ácido. Então, tem várias questões. E eu acho desnecessário usar 30%. A não ser que esteja muito frio e realmente, assim, eu precise que essa massa fermente melhor, porque eu fiz pães com 20% de fermento e os pães não ficaram muito bons. Então, nesse caso, aí eu aumento o percentual de levain da massa para melhorar a qualidade da minha fermentação, sabendo que muito fermento na massa vai gerar outros impactos, além de aumentar a velocidade de fermentação. Tá bom? Ana, posso dar uma pequena sovada depois da salga? Pode! Você pode fazer o que você quiser, o pão é seu, você faz com ele o que você quiser, né? Mas a sova realmente ela é recomendada no início da mistura. Eu também não sei em que ponto que você coloca o sal no seu pão, né? Se você espera lá 1 hora para colocar sal no seu pão, aí eu já não recomendaria você sovar, né? Mas se você coloca o sal junto com o fermento, junto com a água e tudo, pode sovar um pouco, não tem nenhum problema. E que, mesmo que você coloque o sal 1 hora depois, dependendo da sua massa, da farinha que você usa, você pode sovar também, tá? Mas eu não recomendo sova, por exemplo, tem lá 3 horas que sua massa está fermentando, você não vai sovar a sua massa, porque senão você vai danificar toda a fermentação que vem acontecendo, toda a construção da malha de glúten que vem acontecendo naturalmente com o tempo. Então aí eu não recomendo sova. Mas logo depois que você colocar o sal, pode sovar, tá? Onde comprar farinha de alta proteína, principalmente branca? Aqui só tem fraca onde moro. Então, eu procuraria nesse caso na internet, né? Procura as marcas Letinho Stadione,
procura a marca Bagatelle, que é francesa, tá? Procura a marca, deixa eu ver aqui, Caputo, que é muito boa. Enfim, mas você não precisa de farinhas de alta proteína importadas, tá? Essas são importadas. Você pode também procurar farinhas no mercado aí perto da sua casa, ou aqui no Brasil mesmo a gente tem algumas farinhas que são muito boas e elas têm uma quantidade de proteína maior. Eu recomendo a Venturelli, eu recomendo a farinha fina, tá? Que tem na Bahia. A Venturelli é do centro do Brasil, mas tem no Sudeste também. A farinha fina é mais do Nordeste, que ela não tem altíssima quantidade de proteína, mas é uma bela farinha, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu recomendo a Superiore do Moinho Globo, que é muito boa também. Ela tem um alto teor de proteína. Enfim, são várias as farinhas. Eu acho que é mais importante se preocupar com o seu método do que o teor de proteína da farinha que você usa, tá bom? Então, assim, se você está usando um método que funciona e que é adequado e que você está entendendo o que você está fazendo, você pode fazer pão com virtualmente qualquer farinha. Claro que os resultados serão diferentes dependendo da farinha que você usa, mas o objetivo é o quê? É fazer um pão crocante, leve, nutritivo e lindo, não é? E isso você consegue fazer tendo o método com virtualmente qualquer farinha, tá bom? Então, o importante é você ter método e você seguir esse método e fazer testes para ver qual a melhor farinha da sua região, tá? Qual a diferença na fermentação entre pão de sova e dobras? Então, não é na fermentação, a diferença é na estruturação, tá? E depende muito da forma que você vai sovar o seu pão. A maioria dos pães que eu faço eu não sovo, tá? Com o intuito de desenvolver a massa para ela, por exemplo, crescer mais. Eu sovo às vezes só para me ajudar, porque às vezes é uma quantidade de massa muito grande, então eu sovo para me ajudar na mistura, para dar um leve desenvolvimento no glúten antes de eu começar as dobras, tá? Mas se você tá fazendo um pão, ou 2 ou 3 pães, 4 pães, dá para você fazer pão sem sova, tá? Você tem que entender como que o glúten da massa é desenvolvido, por que que ele funciona, como que você desenvolve bem o glúten, né? Como que você adequa a quantidade de água à sua farinha. Isso vai influenciar muito mais na massa do seu pão do que apenas sovar ou não sovar. Porque na fermentação natural longa, como ela é longa naturalmente, né, ela demora muito mais tempo, o glúten vai ser desenvolvido com o tempo, tá? Independente se você sovou ou não. E você, usando técnicas e um método adequado, você vai conseguir então melhorar e desenvolver a sua massa, estruturar a sua massa com dobras, né, e com alguns recursos que podem ser feitos durante esse momento de fermentação, tá bom? Posso fazer a segunda fermentação em temperatura ambiente, mesmo que a receita mande fazer em temperatura fria? Claro que pode. Uma das coisas que eu gosto de falar é que não tem regra para fazer pão de fermentação natural. Existem protocolos, orientações, recomendações, mas não existe regra absoluta. Na verdade, não existe regra absoluta para nada na vida, né? Deus é que me livre. Se a gente viver sob regras absolutas, a gente não vai poder ser feliz, não vai poder experimentar nada. Então é o seguinte, o que você precisa saber é que se o seu pão está fermentando em temperatura ambiente, ele vai fermentar mais rapidamente do que se ele fermentar em temperatura fria, tá? Então isso é óbvio. Por quê? Porque em temperatura ambiente é mais quente, né? E você também tem que ficar atenta ou atento, porque quando ele fermenta em temperatura ambiente, vai depender também, o tempo vai depender da temperatura ambiente. Se estiver muito quente ou muito frio, isso vai ser diferente, né? O tempo de fermentação é diferente. Eu recomendo que você teste, né? E veja o que funciona melhor para você, mas você pode sim fermentar o seu pão, que a receita manda ser fermentado em temperatura fria, você pode fermentar em temperatura ambiente, sim, sem problemas. Como foi sua experiência com a Challenger Bread Pan? Estou muito feliz que vou testar a minha amanhã. Ah, que legal! Então, eu ainda não experimentei a minha Challenger, eu ganhei tem pouco tempo de presente do Jim Shaw, que é um padeiro americano, um super amigo meu, que me fez essa gentileza de mandar essa panela para mim. Em breve eu vou começar a testar e mostrar aqui no Instagram os resultados, beleza?
Todos os pães de fermentação natural podem ter a segunda fermentação na geladeira? Na verdade, você pode fermentar qualquer pão na geladeira, mesmo sendo de fermentação natural ou não sendo, tá? A fermentação na geladeira, ela é chamada de maturação e ela vai ajudar assim a desacelerar a atividade da massa, né, de fermentação da massa, e isso vai permitir que a sua massa tenha mais sabor, que ela seja uma massa assim que tenha uma digestão mais fácil também. A diferença é que a fermentação natural, ela é feita com fermento natural, levain, né? E tem pães de fermentação biológica que também podem passar por maturação na geladeira. Esses pães não terão os benefícios nutricionais que o levain traz, tá? E nem o sabor que o levain traz. Então, eu acho incomparável um pão de levain em termos de sabor e, naturalmente, em termos de benefícios nutricionais. Beleza? Mas todos os pães podem ser fermentados em parte na geladeira. Não totalmente, porque você precisa de uma temperatura mais alta, de 23, 24, 25 graus, ou até 26, preferencialmente, para você ter uma boa qualidade de fermentação. Mas você pode sim pegar qualquer massa que foi bem fermentada em temperatura ambiente e maturar um tempo na geladeira, ou vice-versa. Eu já fiz pães, por exemplo, que eu misturei fermento, farinha, água, sal, coloquei na geladeira e só no dia seguinte eu tirei e dei início à fermentação. Também pode. É um pouco mais complicado, para quem tá começando eu não recomendo, tá? São outras técnicas, tá? Mas tudo é possível. Você só tem que saber o que você tá fazendo. Você fazer as coisas, eu acho que é assim, eu ouvi alguém falando, então eu vou fazer. Mas se você não souber o que você tá fazendo, você vai ter mais dificuldade e as chances de erro são maiores, tá? Então, o que eu recomendo? Encontre um método que funciona, teste esse método até você dominar, assim, o método. Não dominar a massa, eu acho que a gente não consegue dominar a massa. O pão, ele tem uma relação muito mais de parceria com a gente do que de dominador e dominado, sabe? Eu acho que o pão é nosso parceiro. Você pode dominar uma técnica, você pode dominar um método, mas dominar o pão eu acho complicado. Então, se você dominar um método, se você tiver, sabe, aquele método bem legal, que funciona bem, né, e que você domina, aí você já vai poder se aventurar e fazer várias coisas, tá? Mas a princípio eu recomendo que você pegue um método, use uma receita, pratique para você ficar bem confortável com esse método e com essa receita. E depois tem várias formas de fazer pães, né? Várias técnicas que podem ser usadas, várias formas de fermentar, várias temperaturas também. Beleza? Qual é um bom livro para quem está começando? Olha, eu recomendo o meu curso para quem está começando. Já que você está começando, eu recomendo que você entre na próxima turma do curso Love Bakes, que é o meu curso online, né? Que eu ensino em aulas teóricas e práticas, todas gravadas em vídeo, no detalhe, né? Tudo sobre pão de fermentação natural, sobre técnicas, sobre formas de fazer pão. E você vai aprender muito mais do que se você comprar um livro, tá? Livros de fermentação, livros de pães, né? Muitas vezes, assim, ou eles são muito difíceis, são caros, não são livros baratos, são caros, são difíceis de entender. E se você tá começando, livro, eu acho complicado, tá? Eu acho melhor você fazer um curso para você entender melhor como que funciona a coisa, e aí depois que você tiver aprendido um pouco mais, aí eu recomendo, são vários, tem muito livro bom, tá? Para colocar frutas secas no pão, que horas faço isso, em qual quantidade? Olha só, é boa pergunta. Você vai colocar frutas secas, depende, olha, cuidado com fruta seca, porque a fruta seca pode absorver a água da sua massa. Dito isso, eu gosto de hidratar as minhas frutas secas, tirar o excesso de água e colocar na massa. Eu gosto de colocar um pouco durante a mistura, a sova, na verdade, depois que a massa se desenvolveu, se eu tô sovando, eu sovo, desenvolvo o glúten. Quando o glúten está mais resistente, próximo ao ponto de véu, eu coloco uma quantidade pequena e depois, durante as dobras, eu vou colocando aos pouquinhos mais frutas, tá? É uma forma que eu gosto de fazer. Uma outra forma, depois que o glúten estiver totalmente desenvolvido ou praticamente desenvolvido, né? Depois de fermentar um tempo, a gente faz uma técnica que chama laminação,
que inclusive eu demonstro aqui no meu Instagram, no meu YouTube e no meu curso detalhadamente. E você pode também colocar frutas ou sementes ou grãos, né, e chocolate, né, com a laminação, tá? Mas ela é uma técnica um pouco mais avançada, que exige habilidade, e eu não espero que da primeira vez que você faça pão você consiga fazer a laminação. Então eu recomendo que você coloque da forma que eu expliquei anteriormente, tá? É mais fácil e dá bons resultados, beleza? Quantidade é o seguinte, eu não coloco mais do que 20% em relação ao peso da farinha, tá? Porque senão fica demais. Quanto tempo posso deixar o fermento na geladeira sem alimentar? Ótima pergunta. Todas as perguntas estão ótimas, viu, gente? Vocês estão de parabéns, estou adorando as perguntas. Olha só, você pode deixar o tempo que você quiser. Vai depender da força, se o seu fermento é um fermento maduro, se o seu fermento é um fermento que já tem tempo que você criou. Se você criar um levando zero e no 10º dia guardar na geladeira, muito provavelmente ele não vai viver muito tempo se ficar lá 3, 4 meses jogado, esquecido na geladeira. Mas, se você tiver um fermento que já tem 1 ano, 2 anos, 6 meses, o que for, mais que não seja novinho, né? E que você saiba cuidar muito bem dele, saiba prepará-lo para ser guardado na geladeira por muito tempo. Cara, eu já tive fermento que eu revivi de, sei lá, meses, vários meses. Então, é importante você conhecer o que afeta seu fermento, como alimentar o seu fermento, qual a melhor farinha, qual a melhor água, para você poder até reviver um fermento que for guardado muito tempo na geladeira. O fermento só pode ser usado quando está no pico? Essa é uma ótima pergunta. O que acontece? O fermento ele deve ser usado quando está no pico ou jovem, tá? Por quê? Porque a quantidade de ácido, a carga ácida do fermento vai aumentando a partir do momento que ele vai amadurecendo. Depois que ele passa do pico, começa a cair, a quantidade de ácido vai aumentar, a galera do fermento vai diminuir em quantidade, tá? E você vai jogar uma carga ácida muito grande na sua massa. Isso vai afetar a sua qualidade da massa e a sua fermentação. Não significa que você não pode fazer pão com fermento que passou do pico. Você pode fazer. Inclusive, existem receitas que você pode fazer com fermento que está descartado e jogado na geladeira. Você tira e faz receita com eles. Mas, se você está aprendendo, vamos pensar junto. Você está aprendendo, você está começando agora. Você tem um monte de coisa que você não sabe. Uma coisa que você pode garantir é a força do seu fermento. Ele está sendo usado no pico, no momento em que ele está com a galera mais forte, que ele está com uma carga ácida menor, para ele afetar menos a sua massa negativamente, tá? Porque senão você vai ter que tomar outras providências com esse fermento que passou do pico. Por isso que é recomendado você usar um fermento que quase chega no pico ou que está no pico, tá? Não é lei, mas é uma recomendação, beleza? Eu espero que você tenha gostado. Você é massa, tá? Todo mundo que tá aqui, vocês são massa demais. Muito obrigada, né, por mais uma live, por me acompanharem aqui nesses minutos. E até a próxima, porque fazer pão é massa, gente. Adoro. Tchau, obrigada, até a próxima.